meus belíssimos estudantes da primeira série do ensino médio para mais uma aula maravilhosa de Sociologia, esse nosso encontro semanal marcadíssimo. Eu sou a professora Fabiana, ao meu lado essa diva on, a Jennifer. É sempre um prazer, né, gente, estar aqui com a Fabi, com todos os colegas da rede, nossos estudantes que são incríveis, maravilhosos, né, para fazermos essa retomada, esse remember com o nosso terceiro bimestre, que nós vamos passar para outra. Daqui a pouquinho estaremos passando para o quarto bimestre. Exato. Então essa é a aula, assim, segredo. Essa é a aula justamente para tirar suas dúvidas, ver aí tudo que ao longo do bimestre ficou meio confuso, ficou meio assim, que assim, é o fechamento do bimestre. A gente está fechando a portinha. Exatamente. Para começar a sensibilização, né, nós vamos colocar uma pergunta para vocês e vamos retomar essas ideias de grupos sociais, de minorias sociais, como nós nos percebemos a partir de determinados grupos que sofrem tipos de negação de direitos dentro da nossa sociedade, né? Nós já falamos nas outras aulas, né? Falamos sobre o que é ser mulher negra, o que é ser mulher indígena, né? As mulheres trans, como determinados tipos de identidade, de pertencimento a grupos que, a partir das suas diferenças, das suas características que se diferenciam de outros grupos, ocorrem situações de desigualdades e violências. Vamos colocar na tela a pergunta e já voltamos. Eu acho que quando a gente fala sobre, né, dar maior visibilidade às minorias, não tem uma receita pronta, né? Não é uma coisa que eu posso dizer, faça isso e tá resolvido todos os problemas. Senão a gente já teria resolvido tudo, né? Com certeza, Fabi. E nós colocamos, né, discutimos com os nossos alunos que as minorias sociais não são minorias numéricas, né? Não é o menor grupo dentro da sociedade. As minorias, eles estão relacionadas a uma menor representatividade, um menor acesso aos direitos. São grupos que, historicamente, foram excluídos. Esses dias eu estava dando aula com Alcides e falando sobre eleições, né? Então, quem no Brasil sempre teve direito ao voto, né? A participar dos processos, né, de tomadas de decisões políticas? Os homens, né, proprietários de terra, livres, maiores de idade. Então, só eles tinham este direito, o direito à participação política. Agora, quem eram os grupos, as minorias? Né? Quem eram aqueles que eram excluídos desse direito a participar da vida pública, da vida política? As mulheres, os negros, os indígenas, os analfabetos. Então, vejam, essas minorias, elas existem desde o início da história do Brasil.
né? Então, quando nós pensamos em grupos sociais, como esses grupos identitários que possuem contextos históricos semelhantes, que dividem uma história e que são excluídos socialmente, eles estão sendo tratados dentro das relações sociais e dentro do acesso aos direitos. Vai aparecer aí na tela para vocês? Então, essa relação, né, com o que nós chamamos de interseccionalidade, né? Então, essa interseccionalidade focaliza os múltiplos sistemas, né, de opressão, como raça, gênero e classe. Então, essas sobreposições que nós estamos discutindo, né, situações de vulnerabilidade, né, que produz marcadores, né, esses marcadores da diferença, esses marcadores que acirram as situações de risco social. Então, quando nós falamos do grupo das mulheres, as mulheres em si mesmas, elas ao longo da história, elas não tiveram os mesmos direitos que os homens, que possuem outros acessos a direitos. Então, as mulheres não tiveram acesso ao voto, à educação, à saúde, a salários igualitários em relação aos homens. Essa é uma minoria social que é uma maioria numérica dentro da sociedade que nós vivemos. Aí, quando incluímos essa dimensão de sermos mulheres a sermos mulheres negras, existe todo o processo histórico do racismo estrutural no Brasil, que vem desde o período da escravidão, né? A escravização, né, da população africana trazida à força para o Brasil. Então, mulheres possuem identidades e características, né, que constroem um sistema, né, de opressões, de hierarquizações sociais. As mulheres negras, então, existe um processo de interseccionalidade, uma camada de opressão que se sobrepõe. Então, o que isso quer dizer? Que não existe uma mulher universal e não existe uma pessoa negra universal. Na nossa sociedade, como existem várias situações de opressão, nós estamos aí somando camadas de opressão e dentro da sociologia nós chamamos essa soma de camadas de opressão de interseccionalidade. Vai aparecer novamente aqui na tela para vocês. Então, para a gente entender melhor, né, esse sistema de interseccionalidade, então já falamos do grupo das mulheres, como historicamente foram oprimidas, não tiveram acesso ao voto, à educação, à saúde, a salários igualitários em relação aos homens. Então, quando nós falamos das pessoas negras, né, nós estamos falando de uma história de exclusão, de participação política, de direito à sua liberdade, né, então tem uma série de discriminações. Quando nós falamos das mulheres trans, das pessoas trans, o Brasil é o primeiro em assassinatos de pessoas trans no mundo. Então, vocês entendem o que significa interseccionalidade? Esse conceito que é próprio da sociologia, né? Então, mais uma vez, nós discutimos aqui, se estamos falando de um grupo social, de um grupo identitário, né? As pessoas negras trabalhadoras, as situações de trabalho, de precarização do trabalho, da ausência dos direitos trabalhistas e pessoas negras desempregadas, como é que fica esse contexto de opressão? A mesma coisa os grupos dos indígenas, das pessoas que são deficientes, dos idosos. Vejam, em diferentes camadas, né? Seja nos aspectos dos grupos mulheres negras e trans, ou mulheres negras e deficientes, nós estamos construindo esses cenários que são cenários de opressão e que são cenários que envolvem um contexto de uma série de camadas de opressão. Vai aparecer para vocês, para a gente ilustrar, que hoje nós temos imagens, não é? Hoje temos imagens, trouxemos essas imagens para eles. E essas imagens, elas conseguem ilustrar o que nós estamos querendo dizer com esse contexto de desigualdades, de exclusões, dos diferentes grupos sociais que existem na nossa sociedade. Então, para o nosso estudante, né, dentro dessa aula de sociologia de retomada, nós estamos identificando que o grupo social são
duas ou mais pessoas que possuem uma história em comum, objetivos em comum, compartilham um sentimento de identidade, né? E essas identidades, elas geram reflexos e consequências para todo esse grupo dentro da sociedade. E quando esse grupo, ele, né, não está com seus direitos, ele não tem os seus direitos garantidos, nós podemos falar que são minorias sociais, não porque são a menor parte da sociedade, mas porque não tem representatividade, visibilidade e direitos garantidos. Vamos ver aí esse vídeo sobre as questões de desigualdade de gênero e já voltamos. Brincar de carrinho. Brincar de boneca. Jogar futebol. Dançar balé. Sonhar em ser astronauta, bombeiro, engenheiro. Sonhar em ser professora, enfermeira, psicóloga. Trabalhar fora. Cuidar da casa. Quem manda, quem obedece. Desde cedo, meninos e meninas aprendem o que podem e o que não podem fazer. Eles são levados a acreditar que as suas escolhas são determinadas por serem mulher ou homem, e que isso não tem como mudar. Isso é desigualdade de gênero. Isso tem consequências. As mulheres são 51% da população do Brasil. Só 42% das mulheres jovens estão empregadas, enquanto 65% dos homens jovens estão empregados. As mulheres com mais de 12 anos de estudo recebem 65% do salário que eles recebem. Só 39% dos jovens brancos e 40% dos jovens negros fazem as atividades domésticas. Já 78% das jovens brancas e 86% das jovens negras fazem as atividades domésticas. As mulheres são vítimas de violência, na maioria dos casos provocada por homens conhecidos. Uma mulher é morta a cada 1h30. 54% dessas vítimas são mulheres jovens e 61% são mulheres negras. Essa realidade tem que mudar. E isso começa com você. Para a igualdade de gênero, é preciso respeito, liberdade para tomar decisão sobre a própria vida e equilíbrio de poder. Isso é bom para as mulheres e para os homens também. Essa é a mudança que a gente quer e precisa. Mais igualdade, mais direitos, mais oportunidades. E você, como vai fazer parte dessa mudança? Nada melhor do que os vídeos, né, para ilustrarem essa questão, né, Fabi, das diferenças entre os grupos. E quando falamos diferenças entre homens e mulheres, nós estamos falando como a cultura ela produz processos de socialização que são distintos. E essas socializações, né, elas são as formas em que os indivíduos são apresentados àquilo que como eles devem se comportar dentro da sociedade. Eu acho que quando a gente fala, né, sobre... voltando até a pergunta sobre o que a gente pode fazer, né, quando a gente fala sobre as minorias, tem muito a ver com o fato de você olhar justamente para você e entender que nem todo mundo tem a mesma vida que você tem, né? Então, eu tive a sorte, e eu vou colocar dessa maneira, né, de que eu tive uma família que nunca colocou para mim essa questão de coisas de menino ou de menina. Então, eu tinha carrinhos quando eu era criança, enfim. Mas se eu entender que isso é uma realidade para todo mundo, e que todo mundo vive a mesma vida que eu vou continuar perpetuando desigualdade, porque eu vou colocar todo mundo nesse mesmo patamar. Mas não está, né? Eu posso me colocar numa minoria como mulher, mas dizer que eu enfrento as mesmas coisas que uma mulher negra, que uma mulher trans, que uma mulher desempregada vive,
eu acho que é justamente nessas nuances, né, que é onde a gente peca. É a gente acabar querendo olhar tudo pelos nossos olhos e pelas nossas experiências, só que as pessoas não têm as mesmas experiências que nós temos. Exatamente. Então, situar, né, em quais grupos nós fazemos parte e como esses grupos eles têm maior ou menor acesso, né, às relações, às instituições, aos direitos, é fundamental. Vai aparecer aí na tela mais uma pergunta, que é uma pergunta que nós vamos responder juntos aqui, né, instantaneamente. Quais grupos sociais e minoritários, né, eu pertenço? Então, vamos ver aqui, continuando na tela, vocês pertencem ao grupo das pessoas negras, eu pertencem ao grupo das mulheres, pertencem ao grupo das pessoas indígenas, das pessoas LGBTQIA+, imigrantes e refugiados, aqueles que são excluídos pelos padrões estéticos. Então, essa reflexão sobre qual grupo nós pertencemos é fundamental. Vai aparecer para vocês, né, para a gente continuar essa reflexão, outro vídeo, que hoje resolvemos trabalhar por imagens. Então, nesse primeiro vídeo que nós passamos, então, nós exemplificamos quais são as diferenças, né, sobre ser homem e ser mulheres dentro da sociedade em que nós vivemos. Agora nós vamos fazer uma reflexão sobre a questão étnico-racial, né? Então, o que participar de um grupo e não de outro faz com que a gente tenha, algumas pessoas têm mais acesso a direitos e outras menos. Vai aparecer e já voltamos de novo. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista. E quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Ó, tem um comentário aqui que a professora Silvani, eu acredito, falou que teve algumas alunas que fizeram um slide sobre esse tema, ficou maravilhoso. Mande pra gente, por favor. Né? E eu acho que foi ontem que eu vi no Instagram da Maíra Medeiros sobre alguns dados sobre as mulheres, né? E falava muito sobre essa questão que os países onde você tem uma maior representatividade de mulheres em posições de governo, você tem justamente sociedades ali onde essa desigualdade de gênero não é muito menor.
E aqui no Brasil, a gente citou de gênero, mas racial é ainda mais. E é muito preocupante quando a gente ainda anda na rua, a gente ainda ouve que não existe racismo no Brasil. Falam, não, esse negócio de racismo não existe. Brasil racista nunca foi. E quanto mais a gente nega e fecha os olhos para isso, essas coisas continuam acontecendo, né? Não é aquela história, eu acabei de falar, gente, não existe racismo no Brasil e acabou tudo. As coisas continuam acontecendo. A diferença é que muitas vezes a gente prefere olhar para o lado e fingir que não está acontecendo. Mas elas estão lá. E aí, né? Qual é o nosso papel justamente em fazer com que essas coisas cada vez aconteçam menos, até que um dia deixem de acontecer? Exatamente, e nós temos conversado, né, com os estudantes embaixadores, com os estudantes gremistas, que estão sempre presentes aqui no Centro de Mídias, e quando o jovem ele fala, ele diz assim, olha, nós, enquanto juventude, aqueles que vamos construir inovações dentro desse espaço, dentro dessa história que já existia antes da gente, nós temos uma grande responsabilidade. E me dá uma emoção profunda, né? Porque hoje eu e o Fabi, nós somos adultas, mas nós já fomos adolescentes. E nesse momento é importante que a gente assuma a consciência crítica, que a gente assuma nosso protagonismo, não só dentro da nossa história, mas dentro dessa coletividade que sofre os impactos de uma história de hierarquizações de vida, de exclusões, de genocídio, de morte. Então, nós vimos, né, como homens e mulheres possuem acesso a direitos diferentes e nós queremos que todos tenham acesso ao direito. Nós acabamos de ver como negros e brancos possuem acessos diferentes a recursos básicos, a saneamento, às condições de vida, né? Então, aos direitos sociais. Agora nós vamos também analisar a questão indígena. Então, estamos falando de 3 questões de grupos sociais que, por suas diferenças, são excluídos de acessos a direitos que são fundamentais. Vai aparecer agora um trecho aí de uma discussão sobre a questão indígena no Brasil. Esse é mais um exemplo, né, dentro da sociologia, o quanto é importante reconhecer os diferentes grupos sociais dentro da nossa sociedade. Então, só para fecharmos essa reflexão, vai aparecer aí na tela para vocês que essas minorias sociais, elas carregam um conjunto de ausências de direitos e exclusões sociais. Esses grupos que nós estamos nos referindo ocupam um espaço, né, os espaços da mesma forma que aqueles cujos direitos são garantidos. Os direitos precisam ser conquistados. Então, esses marcadores sociais, ausência de representação, silenciamentos, violências, ausência de direitos garantidos, desigualdades sociais e estigmas são as questões, né, as situações que caracterizam os grupos sociais. Essa é uma aula de retomada, nós agradecemos muito e esse é um tema muito importante, né, Fabi? Muito importante, né, que a gente continue sempre discutindo, né, até o dia que realmente a gente não precisar discutir mais, né, e só nesse dia que a gente vai parar de discutir e bater nesses assuntos. Não esqueçam de avaliar a nossa aula, né, e qualquer coisa, seus professores maravilhosos estão aí para tirar suas dúvidas. É isso aí, gente. Tchau, tchau.